Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões. Hoje meu convidado é um amigo, é o Guilhermo Fernandes. O Guilhermo é cirurgião dentista. Guilhermo, fala pra gente, como começou a sua carreira? Marcelo, obrigado pelo convite de estar fazendo parte desse livro. E vou falar um pouquinho da minha história, da minha carreira para você. Depois que eu saí da faculdade, eu não sabia para onde ir. Meu pai é dentista. E ele, logo que eu me formei, ele disse: Gui, não tem problema, vem aqui, você trabalha junto comigo. Como era somente uma sala e eu ia pegar o espaço dele, eu, uma pessoa recém-formada, o que eu pensei? Não, eu vou tocar com o meu jeito, vou tentar fazer um caminho um pouco mais longo, porque eu sei que se qualquer coisa se eu precisar, eu tenho ele, tenho o respaldo dele. Então, ele acionou os network dos amigos dele e falou assim: meu primo está se formando, alguém teria uma sala disponível para ele estar trabalhando? Aí um dos amigos dele falou: não, eu tenho. Eu trabalho em 2 consultórios, onde eu faço 80% dos meus atendimentos e o outro onde eu estou colocando gente recém-formada. Aí nisso eu peguei, fui para lá e comecei a atender. Só que nesse consultório é um consultório recém-aberto, então não tinha ninguém. Então quem que teve que começar a rodar o paciente? Eu. Então para mim foi uma experiência maravilhosa. Por quê? Eu tive que pôr a cara para bater, tive que trabalhar realmente. E com isso eu fui fazendo cirurgias, porque hoje meu hard skill seria a parte de cirurgias. Você é um especialista em Especialista em cirurgia. cirurgias, perfeito. E comecei a fazer cirurgias em outros consultórios, como o do meu pai, como do amigo meu de faculdade em Mogi Mirim, em Mogi Guaçu, em Poços de Caldas. Então eu comecei a ter esse trânsito, né? Exatamente, de fazer cirurgia. Até que um dia eu caí em Santa Gertrudes, numa dentista, ela me chamou para ir trabalhar com ela, falou: Gui, você faz as cirurgias dente do siso. Antes eu não tinha especialização em nada, então dente do siso, extrações em geral. Eu falei: faço. Fiquei lá com ela uns 3, 4 meses. Foi quando ela falou assim: Gui, meu filho nasceu e agora meu marido mudou de cidade, certo? Foi para outra cidade. Então eu vou ter que fechar o consultório. Aí eu falei: não, você tem o mais difícil, que é uma carreira, um consultório, uma carteira de clientes formada, eu fico no seu lugar. Daí eu conversei com ela e foi assim que eu dei o meu pontapé inicial. Cara, que fantástico essa história de introdução, né? Antes de mais nada, quanto tempo você tem de carreira? Hoje, vou fazer 14 anos. 14 anos. Então, tá, você me mostrou um cenário que foi difícil, você tem que desbravar, você tem que ser praticamente, você é um autônomo desde o começo da sua carreira. Sim, desde que saiu da faculdade. Todo dentista é um autônomo, não sai? Sim. Cara, é mais difícil, porque você sai, você acabou de se formar, você ainda não tem seus pacientes, e você precisa de abrir a sua própria carteira para você começar a clinicar. Começar a ganhar o seu primeiro. Cara, não é fácil. Não é fácil. Porque se você pega um administrador, um engenheiro, já tem várias empresas procurando profissionais para colocar lá, então o cara, pum, já chegou no mercado, né? Aí ele pode virar um empreendedor num segundo momento. Na verdade, você se força já a ser um empreendedor. Exatamente. Interessante. Desde da faculdade. Não, é interessante por quê? Porque eu vou no dentista, fui no dentista, usei aparelho, né? E, enfim. Só que a gente não pensa sobre essas coisas, né? Como que funciona cada uma, qual é a dinâmica dessas carreiras. E uma coisa que você me traz também é a questão da oportunidade. Você tem que estar em movimento, conhecer gente. Meu pai abriu algumas portas, mas foi na oportunidade que a sua amiga dentista de Santa Gertrudes saiu que você, de fato, se estabeleceu, assim, né? Pô, isso é interessante. O movimento que o profissional tem que estar fazendo para poder ter o seu benefício, né? A sua pseudo-estabilidade, né? Porque você é alguém que depende 100% de você, é isso? 100%. Se você tiver gripou, dengue... Não tem quem trabalhar no meu lugar. Não tem como... Você terceirizar. Eu pedi para fazer uma chamada de vídeo para passar um remédio para o paciente. Caramba, tem uma particularidade dessa profissão. Tem. Dá para fazer online? Desse jeito não. Lá pro digital, não dá. Abre a boca, deixa eu ver esse dente aí, não tem como. Normalmente eles hoje em dia pedem o atestado digital, mas o atestado não dá, né? Não, tem que ir lá fazer. Não dá, cara. Que interessante. E quais foram principalmente as soft skills, né? A gente fala bastante de hard skills, soft skills, você falou da sua especialidade, né?
a sua hard skills, mas soft skill, o que você teve que desenvolver comportamentalmente para se manter nessa profissão, para se relacionar com os profissionais, como é isso? Isso é a parte mais importante no meu caso, Tá, que a gente mexe com cirurgia. ok. O que você precisa ter? Calma, paciência, empatia. Isso não é de todo mundo, isso é de cada um. Então, essa é uma parte que você não tem como treinar. Ou você é calmo, você é paciente, ou você não consegue fazer um procedimento. Então, eu faço cursos diariamente, né? A gente tem que ficar sempre atualizado, e eu fiz um curso de sedação, a sedação consciente. Então, o que é uma sedação consciente? Você faz a pessoa ter uma sedação naquele momento com um gás inalatório, onde você liga o gás, ela faz a inalação, tranquiliza, você anestesia, você consegue fazer algum procedimento mais invasivo, que ela tem mais medo, tira aquela angústia, e ela sai do consultório 100% normal. Pode ir embora de bicicleta, pode ir embora a pé. Enquanto uma medicação, quando a gente fazia pré-cirúrgica, a gente não tinha esse controle. Você tem que passar para ela uma medicação e cada um responde de uma maneira. Entendi. Então, hoje a gente, através desses conhecimentos, a gente tem isso também. A tecnologia evolui e ajuda, né, o trabalho dos profissionais. Principalmente nessa parte da ansiedade. Então, paciência é a grande habilidade desenvolvida, né? Ela é, você falou, né? Foi difícil desenvolver isso, né? Você tem a paciência como um atributo da inteligência emocional, certo? Então, à medida que você tem muito ou pouco, né, desse recurso, se você na sua área, você está dizendo que tem que ter bastante, tem que sobrar, e tem que ir lapidando isso com o tempo. Cara, fantástico isso. E dentre todas as suas experiências, qual foi a grande dificuldade profissional que você teve? Então, depois que eu saí da faculdade, como eu fui trabalhar nesse consultório, caiu todo o trabalho sobre mim. Sim. Como passar para o paciente uma confiança de recém-informado, coisa que você não tem confiança de recém-informado. Então, isso para mim foi muito difícil. 21 anos, 21 para 22 anos. Novo pra caramba. Novo pra caramba, querendo começar a fazer sua carreira, começar a querer trazer novos pacientes. Como você faz isso? Essa foi a dificuldade maior que eu tive. Porque depois, com a resiliência, com a paciência, você vai ganhando isso, com essas habilidades. Perfeito. E nesse sentido de ter que criar essa carreira desde o início, jovem, recém-formado, como que você venceu isso? Quero saber isso. Como que você venceu essa dificuldade? Você teve que meter a cara? O que é? É levantar e falar, vai ser difícil, mas o que é? Como que você resolveu esse problema? Para mim, agora fazendo uma análise geral dessa situação, eu senti que se você tiver a paciência, a empatia, tratar o paciente como fosse você gostaria que estivesse fazendo isso em você? Legal. Então, esse é o tipo de tratamento que você tem que ter diferenciado no paciente. Não somente na minha área, que é cirurgia, mas uma limpeza. Tem gente que tem medo de fazer uma limpeza, para restaurar um dente, tomar uma anestesia. Então, eu acho que a maior, vou falar assim, habilidade que você tem que criar é essa. Você tem empatia, você ter a paciência. Paciência e empatia. Tá, legal. E acaba abrindo um pouco a nossa mente, né? Você falou assim, não é só a minha expertise, não é só a minha área, né? Que precisa dessa capacidade, mas a empatia é uma habilidade necessária a muitas pessoas, né? Todas as profissões. Eu preciso entender um pouco da dor do outro para que eu alivie, né? As dificuldades da vida já é difícil, né? Então, se colocar no lugar do outro é um grande atributo de comportamento. Guilherme, eu falo para você, Guilherme, né? Guilherme, a gente tá falando sobre Guilherme. A gente está falando e pensando antes sobre e toda vez que um profissional vem até aqui, eu aprendo mais e hoje você consegue aprender um pouco mais com você, diante de todas as suas... o que você tem falado aqui com a gente hoje? Satisfação. E qual é... Traz pra gente o grande case, qual o grande caso de satisfação, né, que você
que você pode compartilhar com a gente? Quando eu fiz a minha especialização de implantologia, eu fiz logo no quase um ano de formado, eu já parti para a área de cirurgia, que era a minha área. Sua área. Como na faculdade eu já tinha feito vários cursos de cirurgia dentro da faculdade, então eu saí já na frente. E aí eu já pensei e falei, vai ser a parte de implantologia. Então eu fui fazer minha especialização. Na especialização que eu fiz, foi muito positiva. A gente operava muito. Então era 3, 4 dias de curso, a gente fazia todo dia cirurgia. Então todo dia era uma colocação de implante. Por quê? A faculdade tinha um convênio com a terceira idade da cidade. Certo. Então vinham vans, vinham ônibus das cidades ao redor para fazer os implantes, porque, claro, são os idosos que têm mais necessidade de fazer implantes. Até que chegou a Dona Maria para mim, 85 anos, fui fazer um orçamento, uma avaliação com ela, os exames todos ótimos. Falou, quero colocar implante. Eu falei, legal, vamos fazer de colocar. Ela, em cima e embaixo, analisei, falei, tem a possibilidade de colocar. Vamos então. Ela falou, vamos colocar. Falei, então tá bom. Daí, todo mundo na clínica veio até mim e falou, Gui, ela tem 85 anos, acho que foi um caso mais longevo que teve aqui. Ela, Dona Maria, por que a senhora está querendo fazer um implante agora, né? Ela falou assim, para você ter uma ideia, eu não tenho dentes desde os 20 anos de idade. Desde os 20 anos? Eu coloquei 2 dentaduras. Só que não foi assim, tirei os dentes e coloquei a dentadura. Morava no sítio, em Minas. Tirei os dentes, fiquei vários meses, vários anos sem dentadura. Fui colocar a dentadura mais para frente. Uma família de 8, 10 irmãos. E ela falou, guardei esse dinheiro para quê? Se eu colocar esses implantes, esses dentes em mim, se eu viver 1 ou 2 anos, vai me satisfazer, vou ganhar tudo que eu perdi com 20 anos de idade. Que história é essa, cara? E aí encheu os olhos de todo mundo. Por quê? Ninguém imaginava uma resposta dessa. Porque todo mundo vai lá porque não está acostumando com a dentadura, porque tem algum problema, quer colocar o implante. Ela não. Era um sonho dela. A gente realizou um sonho dela. E a gente colocou, claro, diante o tipo de osso dela. Tem todas as limitações, né? A gente conseguiu fazer, mas a gente conseguiu entregar. E hoje em dia, eu fico muito feliz lembrando desse caso, porque hoje uma pessoa chega no consultório com 20 anos, com um dente fraturado, condenado, que a gente diz que vai precisar extrair, ou sem dente, a gente tem como colocar um implante. Entendi, não precisa esperar 40 anos. Esperar 40 anos, 60 anos no caso da Dona Maria. Para fazer isso, porque lá atrás não tinha opção. Era isso que tinha. Entendi. Então, por um lado, o que me realiza é isso, a gente conseguir resolver com os materiais, com a atualização de tudo, né? Sim. Funcionar e colocar, terminar. Cara, sensacional. Guilherme, muito obrigado, né, por ter compartilhado tudo isso com a gente. E um ponto que eu queria trazer para isso, antes de mais nada, eu sei que você compartilhou essa história e já consigo compreender esses pontos positivos, mas o que você tira de grande benefício hoje para você falar, pô, isso parte dessas realizações? Qual é o seu grande ponto positivo da sua profissão? O grande ponto positivo que a gente mais vê é a alegria, dar o bem-estar pro próximo. Você vê a pessoa sorrindo, ela entrar lá cabisbaixa, triste, às vezes com uma depressão, com que você consegue resolver. Então, nada melhor do que essa satisfação diária de você ver o sorriso de uma pessoa. Maravilhoso. A gente está se aproximando do fim desse bate-papo aqui, né? Sei que passa rápido. E eu vou pedir para você deixar para essa nova geração de profissionais que estão chegando, que vão enfrentar o mesmo desafio que você enfrentou, deixe para essas pessoas uma mensagem, né? uma dica, né? Sim. Por favor. O que eu deixo aí de dica para vocês é a empatia, a paciência, a resiliência que você tem que ter nessa profissão, porque você vai precisar de muita. Várias vezes você vai pensar em desistir, você vai se sentir com medo, incapaz, mas você dá a volta por cima, você tem o conhecimento e você consegue fazer para sair com o paciente sorrindo.
E quanto mais você tratar melhor o paciente, mais ele vai trazer o pai, a mãe, a família, traz mais gente e mais pacientes para você. E mais confiança. Maravilhoso. Maravilha. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui. Valeu. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.